Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou comentar, né, algumas resoluções decotadas para que vocês entendam que o passo a passo que a gente executa, né, que a gente deve executar em todas as questões é sempre o mesmo. E se você lembrar que um plano, eu tenho um objeto aqui, e onde que vai ficar meu plano? Meu plano vai ser aqui, meu plano vai ser esse, meu plano vai ser assim, para que eu possa levar as minhas, as minhas retas e depois projetar de acordo com as cotas e depois achar a verdadeira grandeza, a verdadeira grandeza seria isso daqui, a verdadeira grandeza desse triângulo aqui de baixo. Então, onde que eu vou posicionar o meu plano? Então, eu tenho essa opção e essa. Onde que eu vou fazer? Eu tenho que observar alguns requisitos para que o plano ele fique no local correto para que eu encontre realmente a verdadeira grandeza. Então, o plano ele vai ficar de forma perpendicular à reta do código constante. Então, vamos supor que essa reta daqui, essa reta daqui que eu marquei, ela é a reta do código constante. Então, se é reta do código constante, vamos ver o que aqui é 2 e aqui é 2. Então, é uma reta do código constante. Então, prolongaria um pouco mais e o meu plano ficaria mais ou menos aqui, de forma perpendicular. E aí é só eu levar agora as cotas para cá e executar aqui para que eu consiga achar a verdadeira grandeza. Então tem que observar, olhou se tem reta de cota constante. Se não tiver reta de cota constante, a gente vai ter que achar essa reta. Já é um outro passo, que esse passo a gente executa em todas as atividades que a gente precisa achar a reta de cota constante. Então assim, é algo assim de memorização, tá? Memorizou um passo, memorizou como que acha a reta constante? Beleza, todas as questões vai precisar disso. Memorizou onde que vai ser posicionado o plano? Beleza, todos os planos vão ficar de forma perpendicular. E assim por diante. Pegou esse passo, vai conseguir resolver qualquer questão. Então, essa questão aqui, ela deu uma perspectiva para a gente fazer o quê? Achar a verdadeira grandeza da face inclinada. Então, a gente precisa achar qual é o tamanho real disso daqui tudo toda essa parte que está inclinada. Então, e ela disse mais, a projeção superior está na escala 1:1. Então, significa que essa medida daqui é a mesma que está aqui, tá? Enquanto a perspectiva está na escala 1:2. Então, significa que escala 1:2 é uma escala de redução. Então, essa perspectiva ela teve que ser dividida, as medidas, duas vezes para ela caber e ficar desse tamanho aqui na nossa folha, ok? E a vista superior está na escala 1:1, que é a medida original dessa peça. Então vamos lá. Sempre que dá uma perspectiva, a gente tem que fazer uma vista superior desse sólido. Então aqui a questão está na verdadeira grandeza, então a gente precisa construir a vista superior dele para que a gente consiga resolver o passo a passo. Então vamos lá. Quando a questão pede para achar a verdadeira grandeza de uma face inclinada ou de se fosse de um telhado, para a gente achar a verdadeira grandeza de todos os lados, de todas as faces, o passo é sempre o mesmo. Nessa questão, ela não deu as cotas. Então, quanto que vale esse ponto, quanto que vale esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse. A gente não sabe ainda. É só você pegar a sua régua e medir esses pontos. Então, pega a sua régua e mede quanto que tem daqui, ó. Quanto que tem esse espaço. Então, a base, ela sempre é zero. Então, esses três pontos, eles são zero. Agora, quanto que vale esse aqui? Vamos supor que, deixa eu ver aqui na resposta. Não. Esse ponto daqui, ele tem 40. Esse 60. E esse vale 30. É só medir com a régua mesmo, tá? Daqui do zero para cá, quanto que tem esse espaço. Mas vamos lá para a resolução. Fez a vista superior desse sólido, que é o que está em vermelho aqui. Isso é a vista superior do nosso sólido. Então, depois que eu fiz isso, eu tenho que observar as cotas. Eu tenho reta de cota constante? Não. Nessa vista superior, não. Então, eu tenho que achar uma reta de cota constante, tá? Então, vamos lá.
quando eu fiz isso, fiz a vista superior, eu preciso fazer uma graduação de segmento. É isso aqui que está em verde, ó. Isso aqui que está em verde. Para mim poder achar onde que está a nossa reta de cota constante. Que no caso vai ser essa aqui, né? No caso essas aqui assim. São as retas de cota constante. E o plano ficou de forma perpendicular a elas. Beleza? Então é isso que a gente precisa fazer antes da gente poder de fato começar a projetar. Então, a gente sempre tem que observar as cotas. Eu tenho aqui A vale 30, C vale 40 e D vale 60. Então eu faço uma reta aqui embaixo, e que esse ponto vale 30, esse vale 60, que é a maior cota que eu tenho, 60, e eu tenho 40, então 40 está mais ou menos aqui. 40 está aqui. Eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo com essa reta em vermelho, nessa reta verde aqui, ó. Tá? Que eu fiz em vermelho. Então vamos lá. Deixa eu só trocar a cor que vai ficar mais fácil. Pronto. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, nessa reta. Vou dividir igual que eu fiz aqui embaixo. Então, 30 já está aqui, que é o próprio A. Então, 30, 40, 50, 60. Deixa eu só colocar. 30, 40, 50 e 60. Cheguei em 60, eu vou ligar 60 com 60 aqui embaixo. 60 com 60. Beleza. E agora eu vou, para poder achar as cotas dos outros pontos também, eu vou ligar, ó. Se eu fizer essa reta daqui em verde, eu vou levar ela de forma paralela. Então tem que usar os esquadros. Então, cheguei em 50, é esse ponto, e 40 é esse. Então depois que eu fizer isso, esses pontos aqui, eles são, no caso essas jotas aqui, ó, em vermelho, ela é a reta de cota constante. Então por isso que o nosso plano fica aqui, em azul, ó. Por isso que o nosso plano fica aqui, porque ela está de forma perpendicular, beleza? Então, depois que a gente achou o nosso plano, que no caso aqui é π1, π2, a gente vai ter que levar as cotas. Aí eu vou apagar isso aqui para ficar mais fácil de visualizar. Vou ter que levar as nossas cotas do ponto A. Então, ela sai daqui desse ponto para cá, ó, de forma perpendicular. Vou sempre colocar isso. O ponto G para cá, de forma perpendicular. Ponto E para cá. E depois o ponto G, de forma perpendicular. Então, inicialmente eu só tenho a cota de A, que é 30, e D, que é 60. Então, a partir daqui, vou usar em vermelho, a partir daqui, ó, desse ponto, desses pontos que o próprio plano ele é 0, eu vou marcar a nossa cota. Então, A é 30, então aqui, ó, subo 3 centímetros. Agora eu vou projetar a cota de 60, que é D. Então, isso daqui tudo tem 6 centímetros, beleza? Então, depois que eu fizer isso, eu vou projetar agora a nossa cota de 40. Então, que no caso é a nossa reta de cota constante, que é isso daqui, ó. Nossa reta de cota constante, que foi aquilo que eu queria encontrar, que eu marquei 30, 40, 50 e 60. Então, eu tive que ligar 40 com 40. Então, essa é a minha reta aqui. Deixa eu só botar outra cor, botar em roxo. Essa minha reta é a minha reta de cota constante. Vou botar RCC, reta de cota constante. Então, depois que eu fizer isso, chego aqui e vou projetar 40, que é o que é a minha cota. Então, chego aqui, ó, e coloco 4 centímetros. Depois que eu só vou ter isso daqui, esses pontos. Deixa eu fazer em preto. Quando eu projetar, eu só vou ter esses pontos e ainda não essa reta em vermelho. Depois que eu fizer os pontos, é só eu ligar. Só eu ligar esses pontos. E eu achei essa minha reta daqui, que é a minha vista básica, ok? Deixa eu só apagar porque não vai ficar legal. Essa minha reta inclinada é a minha reta básica. A minha vista básica, desculpa. Depois que eu fizer isso, eu vou precisar fazer o rebatimento. Então, eu prolongar isso daqui.
e criar uma reta paralela ao nosso plano, que é essa. Fiz isso aqui. Depois que eu fiz isso, que no caso a gente sabe por que eu fiz essa, onde que ela começa, então eu poderia começar aqui? Não, porque eu não tenho nenhum ponto aqui, ó. Não tenho nenhum ponto aqui. Como eu tenho esse ponto aqui, que é o ponto B, então eu subo. Deixa eu apagar essa. Vou apagar essa aqui também. Subi um tamanho qualquer. E quando eu prolonguei, pronto, houve interseção, que no caso aqui é o ponto B. Então, depois que eu fizer isso, eu construo uma reta de forma paralela, para ficar melhor explicativo para vocês. Depois que eu fizer isso, eu vou precisar fazer o rebatimento com o meu compasso. Então, coloco a minha ponta seca, aquela ponta que fura, aqui nesse ponto, que é o ponto B, e vou abro até o ponto D e faço o giro. Ó. Fiz o giro, vou abrindo e vou fazendo esses rebatimentos. Quando eu fiz os rebatimentos, eu vou achando esses pontos aqui. Que eu tenho uma vista inclinada, então a gente não consegue pegar medidas, a gente não consegue ver a nossa perspectiva, a nossa vista com essa vista básica, com essa vista inclinada, porque a gente sabe que ela meio que fica deformada. Então a gente precisa rebater para a gente ver ela de lado, para que depois a gente consiga ver ela de forma superior aqui embaixo, que é a verdadeira grandeza. Então projetei, encontrei esses pontos aqui em preto. Depois que eu fizer isso, eu vou trazer ó, todos esses pontos para baixo. Então vamos lá, eu vou achar primeiro esse ponto daqui. Esse ponto daqui. Então quem é esse ponto? É só eu prolongar para cá, ó, é o ponto D. Então o ponto D, ele tem essa altura daqui, que tem esse rebatimento e que está nesse ponto. Então eu desci. Então tá aqui, nessa bola aqui em preto. Depois que eu fizer isso, eu preciso trazer esse ponto D daqui de forma paralela ao nosso plano até essa interseção aqui. Então, ó, trouxe para cá, de forma paralela. Então, já achei o nosso ponto. Então, aqui é o ponto D. Mesma coisa com esse outro ponto aqui embaixo. Esse aqui é o ponto C. Esse ponto C tem 40. Então, se eu subir a altura dele, ele vai estar aqui e o rebatimento dele vai ser esse. O ponto C está aqui e ele vai descer de forma perpendicular. E quando eu puxei de forma paralela, então o ponto C está exatamente aqui. Então, vou apagar para não confundir. Pronto, achei o nosso ponto C. Então, eu já posso ligar de D para C. Ó. Liguei. D para C. O nosso ponto B é exatamente esse que a gente já tinha achado. Então, liguei aqui e eu já vou achando a verdadeira grandeza. Esse outro ponto aqui. Esse daqui, quem é esse? Esse aqui é o ponto A. Aqui que vale 30. Então, subi, o rebatimento dele é esse. Desci de forma perpendicular e trouxe esse ponto A de forma paralela. Então, a nossa interseção está exatamente aqui, que é esse ponto. Então, liguei aqui ó, o nosso ponto B com o nosso ponto A. Mesma coisa com os outros. Falta esses três aqui. Esse ponto daqui vem desse rebatimento, que também está em cima do nosso ponto C. Então, eu trouxe ele, desci de forma perpendicular e trouxe esse ponto para cá de forma paralela. Então, a nossa interseção coincidiu exatamente aqui. Então, liguei ó, esse com esse. Mesma coisa com esse outro. Está coincidindo exatamente com os pontos que a gente já tinha. Só que esse aqui é o ponto F. Trouxe de forma paralela e achei essa interseção aqui. Então, aqui é o nosso ponto F. Aqui é o nosso ponto G. E aqui é o nosso ponto E, que é desse rebatimento. Aqui é o ponto E, trouxe de forma perpendicular. E aqui eu trouxe de forma paralela. Então, a interseção coincidiu exatamente aqui. Então, achei esses pontos. E aí é só eu ligar. E a verdadeira grandeza é tudo isso daqui. Tudo isso que está aqui em azul. Isso daqui. Essa é a nossa verdadeira grandeza dessa face que está aqui inclinada. Pronto, a resolução é essa. O que a gente precisa entender é onde que vão ser posicionados os nossos planos. Então, por que que o plano ficou aqui, né? Porque o nosso plano ficou aqui, não aqui, para que eu pudesse levar esses pontos aqui de forma
perpendicular. Mas não pode ser assim, porque ela precisa ser de forma perpendicular à nossa reta do cóton constante. Como a nossa reta do cóton constante é essa aqui que eu marquei em azul, então nosso plano deve obrigatoriamente ficar aqui, ó, de forma perpendicular. Depois que você fazer isso, é só projetar as cotas que você tem. Vamos para a próxima questão. Essa aqui é do telhado. Então ele diz que a declividade desse telhado é 60. Então eu tenho que achar um triângulo que tem altura de 6 centímetros. Basicamente isso, 60%. Então, esse ponto aqui, ó, é exatamente esses. Né? No caso, esse não. Deixa eu apagar. Esse ponto não, é esse ponto mais alto. Então, tem a declividade tem uma altura de 60%, de 6 centímetros. Então, e sabendo que os beirais estão a 3 metros de altura, então os beirais esse e esse são 3 metros de altura. Então, essa cota é 3 e essa é 3. Quando eu olhei para a cota, essa reta daqui é uma reta de cota constante. Então, nosso plano não pode ficar aqui de forma paralela. O nosso plano tem que ficar de forma perpendicular à nossa reta de cota constante. Então, se eu tenho essa reta de cota constante, o nosso plano deve ficar como? Aqui, de forma perpendicular. De forma perpendicular à nossa reta de cota constante. Então, aqui eu vou colocar RCC, reta de cota constante. Nosso plano deve obrigatoriamente ficar aí. Se ele ficar em outro lugar, tá diferente. Então, eu chego aqui embaixo, ó, a nossa reta de cota constante, como eu falei, A1 e B1. Nosso plano ficou aqui em azul, beleza? Depois que você fez isso, é só levar agora os nossos pontos de forma perpendicular até o nosso plano. Então, saindo de A para cá, perpendicular, nosso ponto K de forma perpendicular. Aqui o nosso ponto L1, ela tá de forma, é uma reta de cota constante. Então, quando eu puxar para cá, ela vai coincidir exatamente nesse mesmo ponto. Esse outro ponto M para cá, lembrando que deve ficar de forma perpendicular. Puxa para cá, forma perpendicular. E esse ponto B é o mesmo que esse ponto A, porque eles são retas de cota constante. Depois que eu fizer isso, eu já tenho a marcação de todos esses pontos aqui, ó. Todos esses pontos. Então vamos lá, eu tenho a cota daqui de baixo que foi 3 metros, então a partir daqui coloquei 3. 3. Ele disse que a nossa declividade tem 60%. Então, para a gente fazer a declividade, eu tenho que construir um triângulo. Vamos lá, eu tinha esse triângulo aqui. Eu preciso achar, representar a declividade nele. Então, a partir desse ponto aqui, que é o menor ponto, eu vou colocar que é A, aqui é B. De A eu preciso vir 10 centímetros. 10 centímetros parou aqui e subir quanto? 6 centímetros. 6 centímetros parou aqui. E você vai continuar prolongando essa hipotenusa. Basicamente isso. Então, isso daqui tem 60% de declividade. É basicamente isso. É o que a gente precisa construir aqui. Então, a partir desse ponto A, base de 10, que no caso está vendo aqui 100, é 100 milímetros. Como a gente está utilizando em centímetros, que no caso é na nossa régua, né, é em centímetros, então a gente precisa utilizar 10 centímetros. Então, a partir daqui, ó, ele fez 100 milímetros, 10 centímetros, e subiu quanto? Subiu 6 centímetros, 60% de declividade. E depois eu fechei essa hipotenusa. Quando eu fecho, eu consigo encontrar as cotas desse ponto aqui. Ó. Note que aqui é 6,3 e 7,1. Na resposta não vem nenhuma cota. A gente sabe que essa é 3, mas essa daqui a gente não sabe. A gente só consegue saber quando a gente fecha esse triângulo daqui, esse triângulo, e aí a gente vai levar as linhas de chamadas, que no caso eu já tinha feito, né? Aqui até o plano, aqui até o plano, e venho aqui, ó. Houve interseção, a interseção parou exatamente aqui. Então, nosso plano está ali, nosso ponto K. E agora, o nosso ponto M. Veio, houve interseção, então parou aqui. Nosso ponto M está ali. Aí é só eu medir quanto que tem isso daqui. Aí aqui a questão já deu que é 7,1, que é a cota do nosso ponto M. Agora, a nossa cota de K. É só eu medir todo esse pedaço daqui, a do plano até o nosso ponto, que dá 6,3. Então, a gente coloca a cota do nosso ponto, 6,3, 6,3. Pronto.
Depois que eu fizer isso, eu preciso fazer o rebatimento, porque aqui eu encontrei, ó, uma vista básica, que é uma reta inclinada, tá? Uma vista básica é diferente de reta básica. Reta básica, eu tenho um plano e ela é assim, 90 graus. 90 graus, pronto. Essa é uma vista básica. Reta inclinada, mas isso daqui é uma reta inclinada, que quando eu projetei os pontos, eu só tenho a marcação dos pontos nessa reta inclinada. Então a gente chama de vista básica. Depois que eu fizer isso, eu preciso fazer o rebatimento, que foi o que eu expliquei na questão anterior. Fiz o rebatimento, aí eu já tenho a marcação desses pontos, eles ficam exatamente aqui. Eu preciso achar esses outros. Trago de forma paralelo a esse plano daqui. E isso deve ficar de forma paralela àquilo. Então, desci um tamanho qualquer. Agora eu preciso descer. Quando houver uma interseção, eu paro. A interseção parou aqui. Então já achei o nosso ponto M. Tá ali. Mesma coisa com esse. Desci de forma paralela e aqui desci de forma perpendicular. Houve interseção, então achei esse ponto. Esse outro aqui, K, desci de forma paralela, desci de forma perpendicular. Achei a interseção. Então aí eu já tenho a marcação, ó, dos pontos. O que me resta agora é só eu ligar eles e achei a verdadeira grandeza. Isso, vou ligando os nossos pontos que a gente tem. Pronto. Isso daqui é a verdadeira grandeza desse daqui. Então isso é a verdadeira grandeza. A verdadeira grandeza desse daqui de cima. Beleza? Então, é basicamente assim. Note que se você posicionar o plano no lugar incorreto, não vai achar a verdadeira grandeza, tá? Se você posicionasse o plano aqui, fizesse isso aqui de forma perpendicular, estaria errado. O plano tem que ficar de forma perpendicular à reta de cota constante. Como a nossa reta de cota constante é essa, ou essa daqui de cima, então nosso plano deve obrigatoriamente ficar de forma perpendicular para que a gente consiga fazer linhas chamadas que elas também fiquem de forma perpendicular. Então, vão percebendo que o passo é sempre o mesmo. Essa outra que é uma perspectiva também. Essa questão pede para a gente achar a verdadeira grandeza dessa face que está inclinada. Para a gente começar, eu preciso fazer uma vista superior desse objeto. Então, construir a vista superior desse objeto e eu não tenho uma reta de cota constante nesse caso. Então, onde que eu vou posicionar o nosso plano? Então, posso posicionar meu plano aqui e ir puxando essas minhas linhas chamadas e todas elas ficarem de forma perpendicular? Não, tá errado, tá? Eu tenho que saber, eu tenho que saber onde que eu vou posicionar o meu plano, que ele vai ficar de forma perpendicular à nossa reta de cota constante. Então, eu tenho que fazer a graduação de segmento. Então, note que nessa questão eu tenho o meu ponto mais alto é 100, o mais baixo, no caso, o que eu tenho antes, né? Eu só tenho 100, 40 e 80. Vai ter o ponto menor que é 32, mas aí a gente não tem, a gente vai descobrir depois. Então, como eu tenho esses três, então, vou ter que fazer uma reta em que o ponto menor é 40, o meu ponto maior é 100 e 80 está exatamente aqui. É 80 que eu quero achar. É 80 que está entre 40 e 100. Então, é sempre dessa forma. Então, sempre saio do menor, que é 40, uma reta qualquer, tá? Então, posso fazer essa, poderia fazer essa daqui. Aí, quando eu cheguei em 100, liguei 100 com 100. Então, dá no mesmo passo, tá? E é essa reta daqui que eu vou fazer a graduação do segmento. Então, posso escolher qualquer uma que vai dar na mesma resposta, tá? É exatamente esse ponto aqui que eu vou achar. Então, vamos lá. Vamos fazer com que a questão já deu. Ele escolheu essa angulação, lembrando que é qualquer uma. Então, 40, aí 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Então, 100 está aqui. Deixa eu ir marcando. 80. É 80 que eu quero achar, tá? 50 e 40 tá aqui. Pronto. Eu preciso fazer essa graduação de segmento, que é essa mesma coisa aqui. Então, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. É isso que eu preciso fazer aqui, tá? Então, cheguei em 100 aqui, liguei 100 com 100. Beleza. Agora eu preciso achar 80,
para mim saber onde que vai estar a nossa reta de cota constante. Então, eu fiz essa daqui, liguei 100 com 100, eu preciso trazer ela de forma paralela até o meu 80. Então, eu construí aqui, ó, tá de forma paralela. Depois que eu fizer isso, achei 80 aqui. Liguei 80 com 80. Então, deixa eu só construir em uma outra cor. Vou colocar roxo. Essa daqui é a nossa reta de cota constante. Só prolongar um pouco mais. Então, onde que vai ficar o nosso plano? Nosso plano vai ficar de forma perpendicular à nossa reta de cota constante. Então, se a nossa reta de cota constante é o que está em roxo, então nosso plano fica aqui, ó, de forma perpendicular a essa reta de cota constante. Reta de cota constante. Pronto. Depois que você fez isso, é só levar as minhas linhas de chamada saindo do ponto até o plano de forma perpendicular. Então aqui a gente tem um ponto B que é 0. Aqui a gente tem 40. É só levar. Depois a gente vê as cotas. Depois que você fez isso, então, aqui não é 100, L1 é 100. Então depois que você fez isso, a partir daqui, que é o 0, subo 10 centímetros. A minha outra cota é 80, então aqui tem 8 centímetros. Aqui tem 8 centímetros. Aqui eu tenho 40, então a partir daqui eu vou subir 4. Depois que você fez isso, a gente vai ter esses pontos aqui. Deixa eu mudar a cor. Depois que você representou as cotas, você só vai ter esses pontos. Agora é só ligar eles. E encontrou uma vista básica. Depois que você fez isso, você vai precisar achar as outras. Então, achar essa daqui, essa e H. Então, é só prolongar. Houve interseção, então achou esse ponto. Essa outra fez um prolongamento e achou. Então, a gente já sabe as medidas. Então, isso daqui vale 100, isso daqui vale 80, isso daqui vale 69,5, isso daqui vale 57,5 e esse daqui vale 40. Então, achei já as cotas de todos os pontos. Faz o rebatimento, como já de costume, e a gente vai achar, faz uma reta daqui, e a gente vai achar os pontos aqui, ó, esses mesmos pontos aqui de cima, tá? Então, deixa eu apagar para não ficar confuso. Observem que é os mesmos pontos. Então, G2', J2', linha I2, K2 e L2. É os mesmos pontos que a gente tem aqui, tá? É que a gente rebateu. Então, tenho isso aqui. Mesma coisa da outra questão anterior, trazer de forma perpendicular e onde houver a interseção dos pontos, marquei o ponto. Então, aqui é uma interseção, aqui outra. Note que vem um aqui e outro aqui. Então, eles se encontram aqui. Então, aqui é o nosso ponto I, J, B e G. Depois que eu fiz isso, é só eu ligar todos os pontos que eu tenho. E aí eu achei a verdadeira grandeza da minha figura. Pronto. Isso daqui é a verdadeira grandeza. É a VG. Beleza. Vamos para a próxima questão. Aqui mesma coisa, para achar a verdadeira grandeza. Então, nesse triângulo, eu só tenho a cota de A, que é 20. Só que a questão dá a inclinação de A e B e a inclinação de AC. Então, a gente precisa representar isso daqui que está em vermelho, é a representação da inclinação. Então, depois que você fez isso, vai achar as cotas. Então, faço um plano aqui de forma paralela a esse segmento, porque não é uma reta cota constante, a gente quer representar a inclinação. Então, a partir daqui, trago o plano. A partir daqui, 2 centímetros, que é a única cota que eu tenho. Representa quanto? Ele disse que AC, o segmento de AC tem 35. Então, desse ponto para cá, coloco 35 graus. Aí eu faço uma base, né, do triângulo. É como se o triângulo tivesse de cabeça para baixo. Se tivesse um triângulo aqui, ó. Tá vendo? Um triângulo que tá de cabeça para baixo.
e esse ângulo é 35. Quando eu fizer isso, aí eu trago para cá e houve uma interseção exatamente aqui, ó. Interseção exatamente aqui. Então, achei o ponto C. O ponto C é negativo, ele é menos 20. Então, achei, já tenho a cota de A que é 20, a cota de C é menos 20. Faço a mesma coisa para o segmento de AB, e ele disse que AB é 50. Então, a altura desse triângulo aqui, vale 5 centímetros. Então, depois que eu fizer isso, é só levar para cá e achei a nossa cota de B. Desculpa. Achei a nossa cota de B. Depois, onde que está a nossa reta cota constante? Nossa reta cota constante. Então, nosso plano ficou de forma perpendicular à reta cota constante. Beleza. Desse ponto para cá, faço a nossa linha de chamada do plano. E qual é essa altura daqui? Essa altura aqui que eu estou fazendo um pouco mais grossa é 20, que é a cota. Qual a minha outra cota que eu preciso agora? É menos 12, menos 12,9. Então, a partir daqui, negativo, menos 12. Representei esse ponto. E agora a nossa cota de C é menos 20. A partir daqui, menos 20. Representei o ponto e achei agora uma vista básica. Ó, uma vista básica. Pronto. Depois que eu fizer isso, faço o rebatimento, trago os meus pontos de forma perpendicular, os meus pontos de forma paralelo. Quando eu digo perpendicular, aqui de forma perpendicular, e esse que eu puxei agora está de forma paralelo a essa reta daqui. Então, preste atenção nisso. Trago para cá, houve interseção, beleza. Marquei esse ponto, que é o ponto A. Esse outro daqui, nosso ponto B, trago de forma paralelo e desci. Quando houver interseção, eu paro. Parou aqui. Então, achei o nosso ponto B. Tá aqui. Mesma coisa com o nosso ponto C. Nosso ponto C, ele para exatamente aqui. Houve interseção, beleza, marquei. Então, já tenho meus 3 pontos marcados, liguei eles e achei a verdadeira grandeza desse meu triângulo. Então, essa é a minha VG, beleza? Então, vamos para a próxima questão. Essa daqui é um esquadro, é para achar a verdadeira grandeza. Então, ele deu 3 cotas, as externas, a gente vai ter que achar também a interna. Então, note que aqui, ó, eu tenho uma reta em que esse ponto é 1. Qual o ponto maior desse meu esquadro é 6. Então, 6 está aqui. Qual o outro que eu quero descobrir é 4. Então, 4 está mais ou menos aqui. Pronto. Eu preciso fazer essa graduação de segmento para achar a reta cota constante. Depois que eu fizer isso, onde que vai ser nosso plano? Nossa graduação de segmento. Sempre sai do menor ponto, com qualquer angulação. Então, eu vou fazer com essa, ou essa, tanto faz. Ou essa daqui também. Pode ser qualquer uma. Então, vocês vão fazer isso. Vou fazer isso com essa daqui. E aqui vai dividindo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou em 6, liguei 6 com 6. Onde que está o 4 aqui? Então, 1, 2, 3, 4. Se eu fizer essa, eu preciso levar ela de forma paralela. E isso tem que ficar de forma paralela a ela. E depois liguei C com C. Pronto. Aí essa daqui é a minha reta de cota constante. Que se eu prolongar um pouco mais... Deixa eu fazer assim. Se eu prolongar essa daqui, ela vai ficar ali. Então, essa daqui é a minha reta de cota constante. Então, meu plano tem que ficar, ó, de forma perpendicular. Vamos olhar a resposta. Pronto. Olha o que eu fiz aqui. Essa reta, a graduação do segmento, olha, note que está igual, tá? Então, fiz isso daqui. Depois, saí dividindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei em 6, liguei 6 com 6. Depois, no caso aqui, ele usou essa graduação daqui, mas aí tanto faz. Então, aí 1, 2, 3, 4. 4 tá aqui. Então, levo para cá, ó. No caso, eu fiz essa, vou construir de forma paralela. Então, eu acho esse mesmo ponto. Se eu fizesse aqui, então seria... aí 1, 2, 3, aí 4 estaria aqui,
né? Aí tanto faz a gente usar. Depois que eu fizer essa, ligo 4 com 4 e achei a nossa reta cota constante, que é essa reta daqui que está em azul, ó. Note que aqui tem uma vermelha e aqui tem uma azul. A azul é a nossa reta de cota constante. Então, por isso que o nosso plano ficou aqui, ó. Nosso plano ficou aqui, de forma perpendicular a ela. Depois, é só eu levar, ó, minha linha de chamada de forma perpendicular, minha linha de chamada de forma perpendicular, e depois essa outra de forma perpendicular. A, B é 1, então aqui, ó, tem 1 centímetro. Isso aqui tem 1 centímetro. Aqui A vale 6, então isso daqui tudo tem 6 centímetros. Então eu já tenho esse ponto e tenho esse. E C vale 4. Daqui para cá tem 4 centímetros. Então eu só tenho esses 3 pontos. Agora eu preciso ligar eles e encontrar uma vista básica. Depois que eu encontrei a vista básica, eu preciso fazer o rebatimento do nosso plano. Então se eu fizesse para cá, ó, não daria, sabe? Porque a folha acabou aqui. Então por isso que eu estou fazendo para dentro, sabe? Fazendo para cá, ó. Para cá e para cá. Beleza. Não muda, a resposta vai ficar exatamente a mesma, tá? Se eu fizer isso, eu preciso achar os pontos aqui, ó. Pronto. Agora eu vou fazer aquele mesmo passo. Vou descer de forma perpendicular e puxar o B de forma paralela. Houve uma interseção. Então, ó, notem, quando eu digo de forma perpendicular, então eu estou descendo B de forma perpendicular, porque aqui está perpendicular aqui também. E a gente precisa puxar o B aqui embaixo, de forma paralela ao nosso plano. Então, ó, puxei. Quando houver interseção, aí vai ser o nosso ponto. Então, vai ser exatamente aqui, esse ponto B. Beleza? Então, já tenho esse ponto daqui que é 6, ó. Desci de forma perpendicular e puxei esse ponto que é o ponto A, que vai ser ele próprio. Então, nosso ponto A está exatamente aqui. Depois, nosso ponto C. Desci o ponto C está aqui. Desci o nosso ponto C de forma perpendicular. Depois, a nosso ponto C de forma paralela. Então, achei aqui. Depois que eu fizer isso, eu já tenho esses 3 pontos. Basta eu ligar e achei a verdadeira grandeza do meu esquadro. Então, note que o tamanho desse aqui em azul para esse que está em verde aqui, esse que está em verde, como é a verdadeira grandeza, ele está maior. Entendeu? Então, a gente precisa fazer, note que o passo é sempre o mesmo, tá? Então, tentem memorizar esses passos, anotem em que o plano fica de forma perpendicular a nossa reta de chamada, né? Então, quando não tem reta do cota constante, a gente tem que achar a reta do cota constante dessa forma aqui embaixo, fazendo a graduação de segmento, e depois achando esse ponto que a gente precisa em específico. Olhando as cotas, então, tem uma cota menor, a cota maior é 6 e a 4 está entre elas duas. Então, aqui, 1, 6 e 4 está aqui. Então, eu preciso construir essa divisão aqui, essa graduação de segmento, exatamente nesse ponto aqui, que foi o que eu construí, tá? Foi isso aqui que eu construí. É basicamente isso. Vamos para a próxima questão. Note que a gente já fez algumas e o passo é sempre o mesmo, tá? Essa aqui é a última. Uma perspectiva e que ela quer que a gente ache a verdadeira grandeza dessa parte inclinada. Então vamos lá. A gente também vai precisar fazer uma reta cota constante, porque note que a gente tem E que é 10, B é 0 e F é 30. Então eu tenho, quem é a minha cota maior, então eu faço uma linha. Cota maior é 30. A cota menor que eu tenho é 0, ó, que é B. E eu tenho E que é 10, então tá aqui. Eu preciso construir isso daqui aqui embaixo, beleza? Então, ó, onde que a gente começa a fazer essa reta? Sempre do menor ponto. Então, B, faço uma linha qualquer. Posso fazer com essa, posso fazer com essa. E é nessa reta que eu estou fazendo que eu vou fazer a divisão, beleza? Então, como a questão colocou essa aqui, a gente vai fazer dela. Então, 0, 10, 20, 30. Pronto. Cheguei em 30, liguei 30 com 30. Pronto. Se eu construir 30 com 30 assim,
e ela muda de acordo com a posição que eu fiz. Então, se eu fizer essa 30 tá aqui, então vai ficar assim, mais ou menos isso. Aí a reta que ficar aqui, ela vai ter que ser de forma paralela a essa reta que eu fiz. Então, ela muda de acordo com esse ângulo que eu fiz, tá? Então, 30, liguei aqui, ó, de forma paralelo a esse meu plano. Então, achei 10. Então, minha reta de cota constante é isso daqui, ó. Aí, achei 10 aqui, liguei 10 com 10. Isso daqui é a minha reta de cota constante. Então, por isso que o nosso plano ficou aqui, ó. Deixa eu trocar a cor. Por isso que o nosso plano ficou aqui, ó, de forma perpendicular a essa reta de cota constante. Essa aqui é a nossa reta. Deixa eu diminuir. A nossa reta de cota constante. E o nosso plano fica de forma perpendicular a ela. Então, depois que a gente fez isso, é só a gente trazer agora, em vermelho, é só a gente trazer agora nossos pontos. Então, eu tenho F que é 30. Venho para cá e a partir daqui, ó, 3 centímetros. B é 0. Chego até o plano, então B está exatamente aqui. A outra que eu preciso é 10. Então, a partir daqui desse ponto, subo 10. Então, quando eu fizer isso, eu só vou ter esses 3 pontos. Liguei os 3 pontos e tenho a vista básica. Então, depois que eu fizer isso, eu vou ter que descobrir as outras cotas. Então, descobrir qual é a cota de I, G e H. Então, depois que eu fizer isso, achei a reta básica que é em vermelho e prolonguei um pouco mais. Para quando trazer, ó, essa reta daqui, eu achar esse ponto. Então, a cota de I é isso daqui. Depois, para mim achar a cota de H, a partir daqui, ó, é esse espaço. Esse tamanho. E achei as cotas de todos os meus pontos. Depois que eu fizer isso, eu preciso fazer o rebatimento para me encontrar esses pontos aqui, ó, aqui embaixo. Pronto. Depois que eu fizer isso, eu vou descer de forma perpendicular, e vou puxando os meus pontos aqui, então, o ponto E, o ponto G, o ponto I, o ponto H, o ponto F, o ponto B, de forma, deixa eu apagar para não ficar confuso, vou puxar de forma agora perpendicular os nossos pontos. Então, fiz a marcação aqui, desci essas linhas aqui, ó, de forma perpendicular, e agora de forma paralela. Aqui uma interseção, aqui outra, pronto. Depois que eu fiz isso, eu achei, aí eu ligo todos os pontos. Então, o desenho que foi formado aqui é a verdadeira grandeza da nossa figura, dessa parte que está inclinada aqui, tá? Então, note que a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 questões e que os mesmos passos é a mesma coisa, tá? Então, peguem essas questões, refaçam, né? Faz a vista superior dela e tenta, onde que vai ser o plano? O plano vai ficar aqui, porque essa daqui é uma reta constante, então ele fica aqui, ó, de forma perpendicular, beleza? Então depois é só trazer para cá, ó, esses pontos de forma perpendicular, todos eles, e colocar. Então aqui qual é a cota desse? Vai subir a cota desse. Qual é a cota desse? E vai marcando. Depois você vai encontrar vários pontos e aí é só ligar eles. Basicamente dessa forma, tá? Então, vejam que o passo a passo que a gente deve executar é o mesmo. Eu sempre reforço isso. Observem o passo a passo. E o porquê que o plano ficou aqui, porque essa reta ficou perpendicular, porque essa reta ficou paralelo. Então, peguem essas questões e refaçam, porque provavelmente na prova vai cair alguma questão parecida com essa, tá? Então, a explicação que eu tenho que dar, essa resolução comentada,
Era isso para que vocês entendam que, repetindo novamente, que o passo a passo que a gente executa é sempre o mesmo em todas as questões, tá? Então a nossa videoaula de hoje foi isso, tá, pessoal? Então qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim no WhatsApp que eu tiro as dúvidas de vocês.